Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai começar esse resumo, essa revisão de Reforma Protestante. Para você que está desesperado com uma prova que precisa ser feita, esse é seu momento. Chegou a sua hora de revisar este conteúdo tão importante da Idade Moderna, que é a Reforma Protestante e também a Contra-Reforma. Talvez você fale, mas professor, eu vou conseguir tirar a nota que eu preciso, meu amigo. Eu não posso mentir para você, eu não posso mentir, inventar história aqui, meu amigo. O que eu posso te garantir é que ao final dessa revisão você estará preparado, pronto, faça as suas anotações, marque as suas dúvidas, que você estará pronto para realizar aquela tão esperada prova de história que você está aguardando. Muito bem, eu confio em você, meu amigo. Você vai conseguir esse resultado. Se não for agora, assista esse vídeo novamente. Se não for, depois assista de novo até este conteúdo entrar. Lembre que é apenas uma revisão, os assuntos aprofundados você encontra mais adiante. Então vamos lá. O que foi esse movimento, querido professor, chamado Reforma Protestante? Foi um movimento religioso de crítica à igreja, minha gente. Pois é. Então a ideia central é, nós temos esses questionadores, muitos deles de dentro da igreja, que vão questionar principalmente a forma que a Igreja Católica conduzia-se àquela época. Lembro que é a época da burguesia, então a burguesia também está por trás, apoiando, ajudando, auxiliando e esperando para entrar neste movimento, porque é óbvio que a igreja estava do lado da nobreza. Então os burgueses viam na Reforma Protestante uma possibilidade de conseguir aí novos ares, novos locais de manifestação da espiritualidade. A grande crítica está aqui na venda de indulgências. A indulgências, lembrando que é a promessa de perdão das penas, as pessoas davam uma contribuição e aquilo ali poderia amenizar, diminuir o tempo no purgatório das almas. Então havia essa questão polêmica, a corrupção que já havia dentro do alto clero, luxo e privilégios muito questionado, né? A igreja perdeu o aspecto da humildade a debruçar-se sobre o ouro, a vida luxuosa, o fato de que a maioria dos fiéis não tinham contato com os grandes nomes do alto clero, né? E isso tudo vai trazer um cenário de insatisfação e também de parte do clero, minha gente. Então é importante você lembrar que muito tempo atrás, várias e várias vezes, outros padres da igreja buscavam uma reforma, uma espiritualidade melhor. Porém, agora, neste momento, é um momento histórico perfeito para a divisão que acontecerá. Lembrando que essa divisão vem por meio de três figuras importantes, sendo o primeiro Martinho Lutero, na Alemanha. Então, Martinho Lutero, não é? Alemão, um padre alemão, ele foi até Roma, voltou muito chocado do que viu nessa viagem, e ele justamente vai anexar as suas 95 teses. Querido professor, o que são 95 teses? 95 teses são ideias, ou seja, o que ele defendia, gente, mural, ele vai afixar isso na porta da igreja do castelo em Wittenberg, na Alemanha, ou seja, as portas de igreja antigamente eram como grandes murais sociais. Então ali era publicidade, propaganda, mostrar para todo mundo, e ele faz isso. Ele criticava principalmente dessas 95 teses, a grande maioria criticava a venda de indulgências, e ele vai então, por conta disso, dizer que ninguém é salvo porque faz alguma coisa, mas é somente pela fé, não por obras ou por pagamentos. E isso é muito importante porque vai fundamentar as principais ideias e a base da reforma. Somente as escrituras,
ou seja, só a Bíblia que vai ser aceitado, não é à toa que vai ser aceito, não é à toa que Lutero vai traduzir o Novo Testamento para o alemão, né? Somente a fé, o sola fide, que é também uma das maneiras de compreender a espiritualidade somente pela fé, a salvação pela graça, sola gratia, o sacerdócio universal, ou seja, todo mundo, não precisa de um padre, gente, todo mundo poderia ter acesso. Então, e fim da liturgia tal como aquela conhecida no meio católico. Então, olha como que isso são ideias que buscam reformar, mas também elas são de praticamente contra a doutrina da igreja. Então é preciso entender que isso causa uma cisão. Mas você falou, professor, em outros momentos isso já aconteceu, só que agora nós temos uma grande parte da população desejosa, ansiando por essas ideias e criticando a igreja. A igreja estava num lugar de vidraça, minha gente, e os burgueses estão querendo muito, muito, muito que esse domínio da igreja caia, né? Lembrem vocês aí da nossa pirâmide social. Aqui em cima nós tínhamos clero, logo abaixo nobres e todo o restante da população aqui no terceiro estado. Então, ir contra a igreja é quebrar essa estrutura, tendo em vista que o clero apoiava a nobreza. Nós tivemos outros reformadores, viu, gente? Mas os três, ou a tríade, que a gente precisa compreender aqui são três, tá? Então, primeiro, Lutero, Martinho Lutero. Segundo, João Calvino. Então, João Calvino, ele é o que vai defender a predestinação, ou seja, ele vai dizer que é a base do pensamento calvinista, que vai dizer que todos os seres humanos já têm o seu destino determinado por Deus. E um dos sinais de que você é escolhido a leitura que a burguesia vai fazer é a prosperidade financeira. Então, olha só, os burgueses vão ler Calvino dessa maneira. Então, eles vão adotar a religião protestante. Grande parte da Europa. Gente, vai varrer a Europa esse pensamento. E o terceiro, Henrique VIII, hein? Então, Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII, eles são os mais importantes. O Henrique VIII, no caso, formou a igreja anglicana. Então é o anglicanismo. Lembra que ele queria se separar, tem a questão do divórcio pessoal dele. O Papa não deixa ele se divorciar. Então ele diz, pois bem, aqui na Inglaterra quem manda sou eu e não temos mais igreja católica, agora somos igreja anglicana. Muito bem, isso varreu a Europa? Varreu a Europa, minha gente. Então a Europa inteiramente esteve ali conectada com essa realidade. E, por conta desse momento histórico, os nobres vão apoiar Lutero, porque os nobres tinham interesse nas terras da igreja. Os burgueses vão adotar Calvino, por conta da leitura da predestinação. Então vejam como que... e na Inglaterra é uma igreja nacional, né? Extremamente importante. Eu sou a igreja católica, ficou assistindo isso, e tudo bem? Tudo de boa? Não, nós temos a Contra-Reforma, minha gente. Contra-Reforma. A Contra-Reforma, então, é o movimento contrário à Reforma Protestante. Por isso que é Contra-Reforma, minha gente. Esse momento da Contra-Reforma vai necessariamente ser a resposta da Igreja Católica para afirmar os seus dogmas, tá? Todo o restante, gente, essa galera é herege, ela tá fora dos caminhos. A Igreja Católica vai reafirmar tudo o que ela acredita. Em quais ações? Vamos lá. No Concílio de Trento, que vai determinar que a igreja realmente crê em tudo que crê, doutrina mariana, a infabilidade do Papa, as principais doutrinas da Igreja Católica são reafirmadas no concílio. Há uma reforma interna, obviamente, uma autocrítica vai ser feita e esses cargos, a venda de cargos vão diminuir. Obviamente que o Tribunal do Santo Ofício, que é a Inquisição, vai começar a perseguir também essas ideias heréticas, do ponto de vista deles, que são as ideias protestantes, e, ao mesmo tempo, a igreja vai criar a Companhia de Jesus, minha gente. Pois é, precisa ganhar novos fiéis, não é? Então vão perder muitos fiéis na Europa, mas também precisam ganhar novos fiéis. E os jesuítas são os padres que vão atuar na catequização, principalmente Portugal e Espanha, tá? Vão enviar jesuítas para o Novo Mundo, a fim de catequizar os indígenas, né? Então essa é um dos braços importantes aí. Sem falar na lista dos livros proibidos, o Index
Prohibitorium, que vai ser a relação dos livros banidos pela igreja, do qual os católicos não deveriam ler, né? Então observem que, de fato, isso vai fomentar uma briga, uma disputa religiosa, hein? Entre católicos, entre protestantes, por toda a Europa. Perseguições vão existir de forma clara, e o que a gente pode observar é que, basicamente, como Portugal e Espanha vão colonizar o Novo Mundo, a Igreja Católica vai crescer principalmente no continente americano. Certo, minha gente? Respondido as suas dúvidas, mas professor, eu consigo ir bem na prova, meu amigo. Se eu soubesse o futuro, eu já estava apostando na loteria. Então, estude bastante, veja de novo, reveja, reacompanhe. Essa foi a nossa revisão de Reforma Protestante. Adeus.